Olá, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nessa edição, recebo Marcione Menezes. Ela é presidente do Sindicerp, aqui de Ipatinga, Sindicato dos Servidores. Ela é assistente social, servidora pública municipal concursada nas cidades de Timóteo e Ipatinga, moradora do bairro Canaãzinho, aqui também na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Olá, Marcione. Olá, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por você ter vindo aqui na TV Caravelas, aceitou o nosso convite, já está acostumada mesmo com as câmeras, né, Marcione? E veio aqui falar com o telespectador. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente poder debater, né, esse tema que é tão polêmico, que é a situação dos aposentados, né, servidores públicos do município de Ipatinga. É importantíssimo o telespectador acompanhar a sequência de entrevistas. A gente esteve aqui nos estúdios da TV Caravelas, Aparecida Turco, servidora municipal e atualmente aposentada. E também o servidor público municipal aposentado, José Ramos, explicando da situação sobre a complementação dos servidores e das servidoras municipais que estão aposentados e aposentadas. Marcione, explica para a gente o que é Sindicerp. Sindicerp é a sigla, né, é Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Ipatinga. O sindicato, ele representa todos os servidores do município de Ipatinga, são servidores que trabalham na Prefeitura e na Câmara Municipal de Ipatinga. Representa todos os servidores, aqueles que são concursados, aqueles que são contratados, aqueles que são por indicação de cargo político de confiança? Como que é a situação? O sindicato é de todo trabalhador do município. O concursado, o contratado, qualquer um dos trabalhadores, inclusive os comissionados, podem e têm o direito de se filiar ao sindicato. O sindicato, ele é de filiação optativa, ninguém é obrigado a filiar, né, à instituição, mas hoje é um instrumento de luta, de organização dos trabalhadores. Marcione, antigamente tinha servidores que foram contratados pela CLT, pelo regime de CLT. E logo após, na sequência, aconteceu a transferência para servidores no regime estatutário. Qual que é essa diferença, Marcione, do servidor estatutário ou servidor sobre o regime da CLT? A CLT, ela é de 1943, né? Era o regime que todo trabalhador no município estava vinculado. O regime estatutário, ele vem depois da Constituição de 88, e ele vem para regular o trabalhador do serviço público, né, da prestação direta. O trabalhador das autarquias e fundações públicas, esses ainda são regidos pelo regime CLT, mas os da prestação direta, o município, estado, a União, esses são vinculados ao regime estatutário. A gente costuma dizer que foi assim, uma bruta de uma sacanagem que os governos fizeram com o trabalhador, porque o regime seletista, ele implica ao empregador algumas obrigações. Então, ao instituir o regime estatutário, os municípios, Estado e União deixaram de ter obrigações com o FGTS do trabalhador, com as multas rescisórias, com aviso prévio. Então, o trabalhador, no caso do município de Ipatinga, que até então era totalmente regido pelos seletistas, o município ele faz essa grande economia ao mudar de regime. E naquela época da transição do seletista para os estatutários, os servidores do município de Ipatinga tiveram o direito de resgatar o fundo de garantia. Porém, existe uma ação na justiça até hoje, movida por vários desses trabalhadores, que não conseguiram até hoje receber o fundo de garantia.
porque, de acordo com o advogado que acompanha o caso, foi colocado, né, numa única conta um montante geral de um recurso e que hoje a Caixa Econômica Federal não apresenta qual valor cada uma daquelas pessoas tem direito. Então, se a gente teve essa migração do regime estatutário, seletista para o regime estatutário no meados de anos 90, anos 94, você imagina o tempo que essas pessoas estão aguardando para resgatar esse direito. É importantíssimo esclarecer também para o telespectador que os servidores aposentados e as servidoras aposentadas estão aproximadamente 2 anos sem receber uma complementação de aposentadoria. É isso mesmo que está acontecendo na cidade? Sim. Os aposentados no município de Ipatinga perderam parte do salário de aposentadoria. Esse termo que a gente fala, complementação, para as pessoas que não trabalham no Serviço Público Municipal de Ipatinga, tem dificuldade de entender, e é bom a gente explicar que o servidor estatutário, a Constituição garante a ele um regime próprio de previdência. E aos trabalhadores privados, autônomos e demais trabalhadores, o regime geral. No regime geral, que ele é onde ele é administrado pelo INSS, tem todas as regras do INSS, o salário ele é calculado a partir da média das contribuições. No regime estatutário, e aí a Constituição Federal, até a emenda 41 de 2003, ela vem garantir ao trabalhador do regime estatutário que o valor da aposentadoria seja o último salário, não a média ali daquelas contribuições, como é no regime geral. E o que ocorreu com essa situação de ter que haver a complementação pela prefeitura é que, ao se eximir da obrigação de criar o regime próprio para o trabalhador da prefeitura, que seria o regime de aposentadoria municipal, Coronel Fabriciano tem. Lá em Coronel Fabriciano, os servidores da prefeitura de Coronel Fabriciano têm o regime próprio lá, né? Belo Horizonte também tem. Os servidores do estado têm o IPSENG. Os policiais, né, têm um outro regime e assim, né, cada um ente foi constituindo. O município de Ipatinga achou por bem aproveitar a estrutura do INSS, vincular o trabalhador do município ao INSS e, naquela época, a Constituição Federal ela rezava da seguinte forma, que o valor de aposentadoria do servidor público, que não tem direito a fundo de garantia, nem todas aquelas outras benefícios que a CLT garante, seria dada a ele a aposentadoria integral. Então, ao ir para o INSS só tem um teto e tem um valor médio. Então, a aposentadoria do trabalhador não seria o valor devido. Ou seja, devido ao tempo de trabalho do servidor, ao se aposentar pelo INSS, com certeza ele não conseguiria o mesmo salário que ele tinha na ativa. É isso? É que, na verdade, é o seguinte, o trabalhador do serviço público, hoje o salário é X. Quando ele vai para o INSS, faz o cálculo segundo aquele fator previdenciário e aquelas médias todas, e esse valor diminui. Vamos dar um exemplo, se o salário for 10 mil, fazendo o cálculo do INSS, pode ser que caia para 5 mil reais. Vamos dizer isso. Só que a garantia do servidor estatutário seria o último salário dele, de 10 mil. A prefeitura, reconhecendo que lá o trabalhador teria esse prejuízo, ela se comprometeu a fazer o pagamento do valor que faltava,
porque o salário do aposentado da prefeitura é o valor que é pago o INSS, mais o valor que é pago pela prefeitura, que é igual ao valor que ele tem direito. Existem vários casos também, Marcione, de um servidor que recebia em torno de R$ 2.000 na prefeitura, conseguiu aposentar no INSS com um valor bem menor e a prefeitura complementa o restante? Sim. Existe esse caso também? Existe diferenças até de R$ 50. Tem diferença de cento e poucos reais, tem diferença de valores maiores, mas, então a Constituição Federal, ela garante que o trabalhador que ingressou no serviço público até 2003 tenha seu salário de aposentadoria igual ao último salário dele na ativa. Então o INSS não garante isso, o INSS garante as regras lá. Então a prefeitura, sabendo disso, ela criou a Lei 1311/94 para que o trabalhador não ficasse prejudicado. Então ela não fez o regime próprio, então ela vai pagar essa diferença, porque o salário de aposentadoria seria maior do que o devido que o INSS paga. Marcione, como é que vai ficar esse pessoal que aposentou há 5, 10, 12 anos atrás? O que tem de constitucional que garante? Existe alguma emenda constitucional que garante essas pessoas a receber essa complementação? A emenda 41 de 2003, ela vem acabar com a paridade e a integralidade. Porém, todo trabalhador que ingressou em serviço público até 2003 é garantido esse direito. Então, o que a gente está lutando, e que o sindicato luta, é para garantir uma aposentadoria digna para o trabalhador municipal, uma vez que o trabalho dele é de relevância e importância para a população, que nós, trabalhadores do município, nós sofremos as piores condições de trabalho, nós, por muitas vezes, temos a pior relação de trabalho, né? Muito assédio moral. Assédio moral dentro do serviço público. É extremo, extremo. As denúncias chegam a todo momento. E os nossos direitos, não precisa, o município de Patinga sabe, o sindicato tem sempre colocado, estão sempre atrasados, são férias acumuladas, o município ele deixa de pagar as férias e depois ele não tem nenhuma penalidade para isso, o trabalhador tem ficado prejudicado. A questão das horas extras, o trabalhador realiza a hora extra porque a gestão vai lá e pede, porque é necessário prestar o serviço à população. Se o trabalhador não estar em local de serviço, é a população de Patinga que fica prejudicada. E quando é na hora de fazer o devido pagamento, a prefeitura não faz. Nós temos trabalhadores que fizeram hora extra em 2012. E até hoje está com essas horas extras sem receber, sem poder compensar, porque nós estamos sempre com escala de trabalho reduzida, com sobrecarga de trabalho. Marcione, então a gente precisa de ter um município forte para atender o município, e as pessoas estão trabalhando para diminuir a atuação do município. E esse pessoal que aposentou de 2003 para 2017, ou seja, são 14 anos aí de aposentadoria. Já o pessoal que aposentou em 2003, por exemplo, deveria ter feito uma revisão dessas aposentadorias e não foi feita. Como é que vai ficar esse pessoal que tem aí 14 anos de aposentado, que não é garantido na emenda constitucional de 2003? Na verdade, não é quem aposentou, é quem entrou no serviço público. Tem pessoas que entraram no serviço público até 2003, que ainda estão na ativa e irão se aposentar. O que a gente tem que verificar é o seguinte: a prefeitura, ela, ao se omitir da obrigação de criar o regime próprio do servidor público e ao jogar o servidor no regime geral, ela assumiu a responsabilidade de que lá haveria esse prejuízo financeiro. E o pessoal da ativa? O pessoal hoje da ativa, que entrou no serviço público após 2003,
Se não houver a criação de um regime próprio de previdência, a categoria vai ficar comprometida. Vai ficar com o que é hoje pago pelo INSS. Mesmo sabendo que esse trabalhador, ele não tem a questão do fundo de garantia, quando ele sai do serviço público, não tem aviso prévio, não tem multa. Não foi instituído o fundo, não foi instituído o RPPS. Não foi instituído o RPPS. E aí, o que eu chamo a atenção para a população de Patinga é que, a partir do momento que você tira os direitos e os benefícios do servidor público, qual profissional qualificado vai permanecer no município prestando o atendimento que a população merece, porque pagamos impostos altíssimos, sabendo que a carreira dele não faz sentido. Se ele pode ir embora para outro município que vai ter um salário melhor, ou que ele pode ir embora trabalhar no serviço privado que vai garantir um plano de carreira mais interessante. Então, se você não vai ter uma fixação de um médico de qualidade, não vai ter a fixação de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E o que vai acontecer? As pessoas vão ingressar no serviço público de Patinga como uma primeira entrada na carreira, mas que na expectativa de ir embora, sempre ir embora. Então nós veremos sempre um serviço comprometido, uma rotatividade imensa de trabalhador, uma falta de continuidade, e aquelas pessoas, quando procurar o serviço, vão estar sempre encontrando um trabalhador desqualificado ou sem capacitação adequada ou sem conhecimento adequado. Aí, voltando à situação dos aposentados, a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso ente público é: uma vez que o trabalhador tem o direito ao salário integral na aposentadoria e o regime geral ele tem a regra própria, quem tem a responsabilidade de pagar essa diferença? Uma vez que ele está se assegurando que a lei que ele criou para pagar essa diferença vai ser julgada agora dia 28 e ela pode ter parecer de inconstitucionalidade. Mas essa lei já teve um parecer constitucional dela, de Lei 1311 de 94? Isso, a Lei 1311 de 94, em 2014, ela teve um parecer de constitucionalidade transitado e julgado, e aí aquela insegurança jurídica. A lei que sofre ação direta de inconstitucionalidade, ela pode novamente sofrer ação direta de inconstitucionalidade? Então, esse artigo, que é o famoso artigo 10 da Lei 1311 de 94, ele teve alguma alteração nele que o colocou em situação de inconstitucionalidade, foi isso? Exatamente. E nós, sindicato, nós vimos essa ação como uma ação pensada para retirar do trabalhador mais esse direito, só que coloca a população em risco. Por quê? Em 2014, o ano em que houve alteração, foi o ano em que a lei já havia sofrido essa ação direta de inconstitucionalidade, teve o parecer dela declarado constitucional. No mesmo ano em que há a declaração de constitucionalidade da lei, a prefeitura vai lá e altera o artigo. E, na maldade, 6 meses depois entra com outra ação direta de inconstitucionalidade. Então teve omissão de vários órgãos aí nessa questão, ou seja, o Legislativo aprovou essa alteração. Sim. O próprio Executivo que propôs. Questão do Ministério Público, o próprio Judiciário, ninguém atuou em cima dessa questão, Marcione? Na verdade, as nossas instituições, elas vêm se omitindo do dever fazer ao longo de muitos anos. Eu acompanho a questão da complementação no município de Patinga desde 2005, e aí eu chamo a atenção do nosso atual prefeito, Sebastião Quintão, que em 2005 foi o primeiro ano do primeiro mandato dele. Então, em 2005, ele foi informado de que era necessário criar o regime próprio para o trabalhador,
porque da forma com que estava se fazendo a complementação, iria sempre aumentar essa despesa. O prefeito simplesmente tapou os olhos e os ouvidos para a situação, fez o mandato dele o tempo que teve que fazer e 11 anos depois nós vivemos o caos instalado. O Ministério Público também deixou de fazer e a Procuradoria do município, eu acho que a obrigação dela também deveria ter sido se posicionar naquele momento para dizer que realmente era necessário a instituição, né, do regime próprio para que a situação hoje vivida pelo aposentado não ocorresse. Então houve omissão e a Câmara também, ela se omitiu em cobrar, porque ela é fiscal, né? Tem que ser fiscalizadora. Ela tem, é a principal, né, além de legislar, Principal atribuição da Câmara além dos de Vereadores. legislar, é fiscalizar o uso do recurso. Marcione, eu tenho acompanhado aí que as aposentadas e os aposentados estão se organizando para ir até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para esse julgamento que é muito importante para o futuro aí da complementação. Você também vai, o sindicato vai estar presente nesse julgamento? Sim, nós iremos acompanhar o julgamento, os advogados dos sindicatos, né, estão indo para acompanhar, inclusive fazendo a defesa do trabalhador enquanto amicus curiae, para dizer que a obrigação em instituir o regime de previdência, ela além de ser obrigação, ela é dever privativo do executivo. Ele se omitiu e agora a penalidade está caindo em cima do servidor, que não tem a obrigação de fazer, não tem conhecimento para ter feito e o município foi se eximindo dessa responsabilidade e a maior preocupação que nós temos que ter também enquanto cidadãos de Ipatinga é que, havendo o direito a essa aposentadoria com valor integral e a prefeitura não pagando esse tempo todo, acumulou-se uma dívida com o trabalhador que o município vai sofrer para pagar. Só que o município, no caso que vai sofrer para pagar, não é o gestor que teve a obrigação de fazer, não. É a população que necessita de serviço público. E vai interferir em aumento de impostos, aumento de taxas, para poder bancar essa... Ou talvez até mesmo diminuição do serviço prestado à população. Porque nós temos que acreditar que o direito constitucional ele não pode ser retirado dessa forma. Marcione, porque o direito ele existe. E esses gestores que passaram pela prefeitura municipal não serão responsabilizados? Ou seja, há uma lei de 94, teve um período de 94 a 98 que é garantido, de 98 para que esse imbróglio está se arrastando, ninguém vai ser responsabilizado? O que a gente tem buscado é dizer que quem causou o prejuízo tem que pagar. Eu acredito que a justiça vai buscar desses prefeitos e até mesmo dos vereadores que estiveram no município desde então o ônus disso aí. Porque nós não podemos acreditar que quem trabalhou, né, na expectativa de ter um salário e organizou sua aposentadoria em cima daquele salário, hoje simplesmente pela inércia do executivo, porque não foi por falta de informação, de conhecimento, inclusive pela data em que a situação ela iria eclodir, porque tem a data, é possível acompanhar a partir do momento que você tem concursos públicos em datas certas, você tem o chamamento do concurso público, então você sabe a data certinha. Então, faz uma previsão, um planejamento. Exatamente, de quando que... em cada trabalhador vai aposentar. Enquanto você sabe também do organograma da prefeitura o número de funcionários necessários para cumprir com todo o serviço público, então a data e o dia em que a situação iria acontecer estava dada.
Então eles se omitiram, então foi questão de má gestão, foi questão de falta de compromisso com a coisa pública e com o município, porque eu não sei se é a percepção que você tem, porque a minha é que as pessoas que por aqui passaram no município de Ipatinga, como prefeitos, a gente não sabe de onde elas vêm. Entendi. No município de Ipatinga, elas não permanecem quando não estão na gestão. Mas na época de eleição, aí tem residência no município e aí qual o compromisso que esses gestores têm com a cidade? Se depois que acaba o mandato eles vão embora para outros municípios, tem residência em Belo Horizonte, tem residência em outros municípios da região, porque aqui não fica, para sofrer a consequência daquilo que eles fizeram. Ô Marcione, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Caravelas, no programa Comunidade na TV. Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais que vocês estão, inclusive, tentando começar a campanha salarial e até mesmo estão em estado de greve. Quero parabenizar o trabalho aí do sindicato, dos servidores e das servidoras que estão nessa trincheira de luta. Quero deixar o espaço aberto para você despedir do telespectador, quiser deixar um telefone, um contato, fique à vontade. Eu que gostaria de agradecer, né, o espaço, né, para a gente poder estar falando. Eu queria pedir, né, desculpa, porque talvez a gente, por tanto falar na matéria, a gente acha que está tão claro, que talvez a gente fale, se alguém não conseguiu acompanhar talvez o raciocínio, ou a gente falando de uma forma muito simples o assunto, mas que não é tão simples assim, dizer que o servidor público do Municipal de Ipatinga, ele tem tentado dialogar com o prefeito Sebastião Quintão e que ele se recusa a conversar com a direção do sindicato. Ele não recebe os diretores do sindicato para fazer a negociação da campanha salarial, que é direito do trabalhador. Ele passou o ano de 2017 todo sem sentar para discutir, né, sequer a reposição da inflação, que é outro direito previsto na Constituição. Está dizendo lá na Constituição que se o gestor não tem condição de fazer o ganho real, né, de estar dando um aumento real, mas que as perdas inflacionárias elas sejam recompostas, minimamente garantidas, e ele não vem conversar. Então, em razão dessa inércia do Sebastião Quintão de conseguir um espaço na agenda dele para discutir as questões do trabalhador, o trabalhador na última quinta-feira declarou estado de greve. O trabalhador não quer parar serviço porque entende a necessidade da população, entende o prejuízo que é o serviço fechado para a população, mas não havendo uma outra forma de dialogar, ele vai cruzar os braços. Então, assim, eu vou aproveitar o espaço para pedir, né, a colaboração da população de Ipatinga para que pressione o prefeito para que venha dialogar com a direção, né, que é o representante legítimo da classe trabalhadora, porque senão no dia 8, que é dia de luta, né, dia 8 é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é por garantias também de direitos trabalhistas, a data simbólica, nós entraremos em greve por tempo indeterminado. Então a nossa greve neste momento ela está declarada para que haja o diálogo. É necessário que o gestor ele dialogue com o trabalhador. Marcione, muito obrigado, e a TV Caravelas deixa o espaço aberto para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público também informar a população acerca do tema da complementação das servidoras e dos servidores municipais de Ipatinga, em Minas Gerais. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.